Olá, queridos irmãos. Gostaria de falar de um texto que gosto muito no dia de hoje. Se trata do capítulo 15 de João. Vamos ler apenas dos versos de número 1 até o verso de número 4, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Você entende esse texto? É um texto muito conhecido e, na verdade, nós podemos entender esse texto, e para que entendamos ele, nós precisamos estar atentos a alguns detalhes que migram do nosso conhecimento acerca do Antigo Testamento. Primeiramente, o fato de que Jesus utiliza a expressão que o identifica com a pessoa de Yahvé no Antigo Testamento. Todas as vezes que ele usa a expressão eu sou, isso deve soar para nós como algo muito importante. Por exemplo, o livro de João salvaguarda algumas menções importantes. No verso de número 35 do capítulo 6, ele declara: eu sou o pão da vida. E no mesmo capítulo, verso de número 51, ele diz que eu sou o pão vivo que desceu do céu. No verso de número 12 do capítulo 8, ele diz: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, verso de número 7, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. No mesmo capítulo, verso de número 11, ele diz: eu sou o bom pastor. No conhecido capítulo que fala da ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, verso de número 25, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. E talvez o versículo mais conhecido, onde Jesus menciona eu sou, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E uma das últimas declarações que nós vemos acerca do eu sou é exatamente essa que está registrada aqui: eu sou a videira verdadeira. Isso não é um aspecto secundário do texto, especialmente porque Jesus declara que a importância do reconhecimento da sua divindade é algo que fala daqueles que efetivamente são salvos. Ele declara no capítulo de mesmo João, capítulo 8, verso de número 24, ele diz: a não ser que creiais que eu sou, morrereis em vossos pecados. Uma declaração muito importante. Mas o fato é, o que significa ser a videira verdadeira aqui? E essa informação também depende de que nós compreendamos o Antigo Testamento, aquilo que está sendo mencionado. O Antigo Testamento normalmente atribui a videira, a figura de uma videira, ao próprio Israel. E Israel é a nação que deveria representar o próprio Senhor. Ele era a nação, propriedade peculiar do próprio Deus dentre todos os povos, como registrado em Êxodo capítulo 19, verso de número 5, e cabia a Israel apresentar ao mundo como uma nação que serve ao Deus verdadeiro, deve se portar. Então, nós vemos no livro de Salmos 80, os versos de número 8 a 19, um lamento, um clamor do salmista que fala que Israel era a videira de Deus, uma videira que o próprio Deus plantou, e ele diz que ele tirou ela do Egito, colocou em um lugar onde todos os povos poderiam ver, mas no Salmo fala como de um lamento pelo fato de que a impenitência, a conduta inapropriada de Israel conduziu eles à destruição. Ela foi queimada pelo fogo e cortada e lançada no chão. As palavras de explicação do motivo dela ter chegado a esse estado estão em Isaías capítulo 5, onde Deus fala que essa videira recebeu todo o tratamento e o preparo para que desse bons frutos, mas ela não produziu bons frutos. Ela produziu, ao contrário, uvas amargas, bravas, e que conduzia as pessoas à depravação. Na verdade, no mesmo livro de Isaías, nós vemos ainda a apresentação de que essa videira ela se tornou
tóxica por conta da sua conduta inapropriada. E é assim que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. O que ele está querendo dizer com isso é que aquilo que Israel fez errado, não apenas como a Escritura menciona que ele é o segundo Adão, mas agora aquilo que Israel fez errado, a forma como eles deveriam se portar, eu sou aquele que faz corretamente, e eu sou aquele, e isso que dá a ligação ao que vai ser dito depois. É a partir de mim que frutos verdadeiros podem ser produzidos. É apenas a partir de Cristo Jesus que é possível viver momentos em que efetivamente são agradáveis ao próprio fazendeiro. E é aí que Jesus menciona o papel, a figura de alguém que é o lavrador, o fazendeiro, o agricultor, que é o próprio Pai, e ele fala que ele trabalha com uma ferramenta, uma grande faca. Em algumas vezes a gente vai ver a Escritura mencionando uma espada, que tem duas funções. A função primordial, a função inicial, primeira, retirar tudo aquilo que impede que a videira verdadeira produza seus frutos por intermédio dos seus ramos. Com isso ele corta os perfilhos, aqueles que estão próximos da videira, mas não fazem parte da videira no que diz respeito à sua efetividade na produção de frutos. Aqueles que se apresentam como crentes, mas não são, esses são pelo Pai cortados. Da mesma forma, aqueles que estão na videira, aliás, aqueles que estão ligados, enxertados à videira, que são os ramos genuínos, eles também não estão isentos da espada, eles não estão isentos da faca, eles são podados. Eles são limpos, porque apenas por intermédio da limpeza que é proporcionada pelo próprio Pai é que eles vão continuar a efetividade, a produtividade de frutos. Pois bem, é assim que o Senhor faz. Nós temos um exemplo claro de como é que o Senhor trabalha e, sobretudo, se pudéssemos sumarizar, a única possibilidade de produzir frutos, bons frutos, uma vida que prioriza a justiça, a palavra de Deus, que trabalha moralmente voltado para a palavra de Deus, estando em Cristo Jesus, arraigado em Cristo Jesus. E para isso, o Senhor, ele trabalha fazendo a sua limpeza durante a história, é o processo pelo qual ele continua a santificar os seus filhos durante toda a sua vida. Isso é bom. Elas produzem frutos e toda vara que está ligada, ou seja, todo crente genuíno sempre produzirá fruto. Que o Senhor nos abençoe.